Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o tema: o demônio é só uma desculpa que a gente inventou pra gente não se responsabilizar por quem nós somos. Então, o que eu quero trazer aqui, né? O primeiro ponto é que na nossa tradição cristã a gente tem essa ideia de que, ou pelo menos a gente a nossa subjetividade, né, é entendida como que a nossa maldade, né? O ser humano era esse ser bom, até no mito, né, cristão. É esse ser bom que foi corrompido pela serpente, né? Que era esse ser, o Adão e Eva, inocente, e aí veio o pecado original, etc, etc. Para quem foi educado em igrejas, né, como todo mundo, tradição cristã, nós entendemos que essa maldade, que esses atos libidinosos, todos esses problemas, são externos a gente. Então a gente fala, tanto é que na nossa linguagem a gente fala isso, a pessoa estava com encosto, a pessoa era o demônio, foram as amizades, foram diversas coisas a gente coloca como que afetaram aquela pessoa para que ela se tornasse má. E o que é diferente, por exemplo, das tradições asiáticas lá, né, daquela do Yin Yang, por exemplo, que o mal faz parte da pessoa, são duas faces da mesma coisa. E que eu passo a acreditar, né? Essa maldade que a gente tenta. Uma maldade que, em sentido bem genérico, né? Todo esse mal, esses desejos, esse egoísmo. Tudo isso já está na gente, faz parte da gente. É só você observar crianças. As crianças são egoístas, as crianças são maldosas, as crianças podem ser cruéis. A gente que vai indicando para elas uma certa moralidade, vai explicando, e essas crianças passam a entender que certos comportamentos não são plausíveis, não devem ser feitos. Mas se você deixar uma criança solta, as crianças sozinhas, elas vão ser maldosas o bastante. Você consegue observar isso. O que eu quero dizer? Que o fato da gente criar essa figura do demônio, do qualquer coisa que seja, da bruxaria, de qualquer coisa, nos tira a responsabilidade, o reconhecimento de que, na verdade, ter essa maldade não é um problema em si. Por exemplo, já vou chegar no exemplo. Não é um problema em si e que se a gente fica externalizando os nossos problemas como sendo sempre o outro que causou, alguém que influenciou, nós nunca vamos reconhecer o problema que é nosso e nunca vai ser resolvido. Então, por exemplo, uma pessoa começa a beber, usar substâncias. Em vez de pensar, foram os amigos dele, foram a. É porque a pessoa tá com a cabeça fraca, tava na. Não, não foi. Foi todo um contexto. Foram várias decisões que a pessoa foi tomando, várias coisas que foram acontecendo na vida dela, em que aquilo ali começou a se tornar normal. Aquele uso daquela substância. Você pode ver que as pessoas começam a beber muito cedo. É um familiar que dá uma cerveja para um adolescente, sei lá, às vezes dá pra criança, as pessoas não gostam de beber, começa a beber porque para socializar. Isso no caso da bebida, né? Os outros órgãos são a mesma coisa também. Até que aquilo se torna normal, a utilização daquilo. E aí, quando se torna um problema? Quando aquilo começa a degenerar a pessoa. Ela começa a viver mais em função da substância do que fazer parte da vida dela. E uma das coisas disso é que a pessoa não consegue se responsabilizar. Se ela externaliza o problema, ela fala, eu estou usando droga porque tem um problema na minha vida, está acontecendo alguma coisa, eu estou com a ansiedade, é o demônio, qualquer coisa do tipo, ela nunca vai perceber que ela também deseja utilizar aquilo ali, que aquilo ali o uso daquilo ali faz bem para ela de alguma maneira. Que foram contextos que foram habituando ela a utilizar aquelas coisas. E até na nossa linguagem mesmo, a gente fala dos nossas questões como se fosse algo externo também. Sei lá, você fala assim, eu tive depressão, eu tenho depressão. A gente não fala, eu sou depressivo. A gente não fala, eu tenho ansiedade. Não fala, não, eu sou ansioso.
eu tenho esquizofrenia, os problemas psicológicos aí, né, em geral. A gente fala como se a gente tivesse que dar a entender que aquilo ali pode deixar de existir, mas não. Uma pessoa depressiva, ela vai ser depressiva, ela vai aprender a lidar com aquilo ali, mas faz parte dela. Não tem uma cura, assim, a pessoa tinha ali quando era criança e passou. Não, isso não é assim que funciona. Então o que eu quero dizer com tudo isso, né? Acho que eu tô até dando muitas voltas. É que nossos problemas são intrínsecos a nós. Nossas maldades, esses sentimentos, nossos egoísmos, fazem parte da gente. Não é algo externo, não é algo que a gente. Alguém incentivou a gente a ter certas maldades, certos desejos, não. E quando você aceita que você tem isso, primeiro que você já começa a entender, você consegue mapear essas suas maldades, que seja, lá, os seus egoísmos, as suas vontades, os seus desejos, as suas vontades. Você mapeando elas, você fala, isso aqui não é adequado, mas isso aqui pode ser adequado em outro ambiente. Por exemplo, você fala, eu quero beber, quero usar substância, qualquer coisa que seja. Se você vai para um ambiente onde as pessoas estão lá para fazer isso, não vai fazer todo sentido você fazer aquilo. E aí você segue sua vida normalmente. Em antropologia a gente aprende sobre as festividades lá, as liminaridades. Né? Que a gente pode usar um exemplo como o carnaval, né? Que o carnaval onde você as estruturas param de funcionar. Então, por exemplo, no carnaval, os homens se vestem de mulheres, né? Pode vestir de homem, você vai beber na rua, você vai ficar sem roupa. E não há problema nisso. Só que tem aquela época para fazer aquilo ali e depois a vida volta ao normal. Então você descarrega todas as suas questões ali, as estruturas sociais param de funcionar por um tempo para que elas voltem a funcionar novamente. Então, em relação a isso, você tem os desejos de qualquer coisa que seja, sei lá, sexual. Você vai procurar alguém que trabalha com isso, você vai, sei lá, no local onde as pessoas estão fazendo isso, e aí você consegue seguir sua vida normalmente, seguindo as regras sociais mais estabelecidas. Então, você mapear as suas maldades, seus desejos, que não precisa nem ser maldade, você pode ter uma visão mais positiva dessas coisas, você vai conseguir viver melhor. Você vai conseguir assumir que aquilo faz parte de você e que não é algo externo, porque quando é algo externo, você tenta evitar, você tenta tirar de você, já que é externo, você tenta se afastar. Mas não, se afastar, você só vai se aproximar mais daquilo, aquilo só vai voltar com mais força. Pode ver o exemplo de, sei lá, é importante para o ser humano ter uma vida sexual. Pode ser mais, menos, depende. Então, quando você chega em padres, por exemplo, e limita essa vida sexual, pelos motivos da igreja lá, que não vou entrar aqui agora, essa pessoa vai, esse desejo tá só reprimido, mas ele existe. E aí ele pode aparecer nessas coisas aí, esses casos aí dos padres aí com criança, pode aparecer num toque inadequado em uma pessoa, porque aquele desejo se mantém ali. Você tenta afastar esse desejo, pensando que é algo externo, mas não, aquilo faz parte de você. Então você precisa descarregar esse desejo mais nos locais adequados, né? Com pessoas adequadas, com tudo consentido. E aí você consegue ter uma vida normal, você consegue ter a vida ponderada. Esse local é para fazer isso, esse aqui não é. Não vou ficar embriagado na festa de aniversário de criança. Não vou fazer isso. Vou ficar embriagado no dia do futebol lá, que tá lá com as pessoas, meus amigos, enfim. Isso aqui, falar desses assuntos sexuais é com pessoas que já são adultos, que já estão ali naquele assunto. Você vai ter os locais determinados para fazer as coisas, então você não vai sentir a necessidade de colocar assuntos fora de contexto, inclusive com você mesmo. Bom, enfim, acho que eu perdi um pouco aqui. A reflexão de hoje é essa.